A cidade de Salvador carrega muitas histórias, mas uma que sempre faz a pele arrepiar é o mistério dos passos ouvidos na escadaria da Igreja do Bonfim ao amanhecer. Eu sou João, e o que vivi lá com Marina ainda parece vívido demais para ser descartado como imaginação. Marina não é apenas uma amiga de longa data, ela também é uma historiadora local, o tipo de pessoa que se lembra de datas, nomes e detalhes que o resto de nós esqueceria. Quando ela me contou pela primeira vez sobre esses passos, não fez isso como alguém repetindo um boato. Ela falou em voz baixa e séria, como se a história tivesse peso, como se mencioná-la alto demais pudesse perturbar algo que ainda estava lá. Decidimos ir nós mesmos, porque ouvir uma história e estar no lugar onde ela acontece são duas coisas muito diferentes. Ainda estava escuro quando chegamos, aquele tipo de frio que não pertence a Salvador. E ainda assim, Somehau se instala nos seus ossos quando as ruas estão vazias. A igreja se erguia à nossa frente com sua fachada desgastada, pálida e silenciosa. E a escadaria subia em degraus de pedra irregulares que pareciam polidos por anos de clima, oração e passos. Ao redor, as ruas estreitas estavam quase abandonadas. Sem trânsito, sem conversas. Nenhum movimento além do lento deslizar da névoa rastejando pelo chão. Aquele silêncio era a pior parte. Não era pacífico. Parecia vigilante. Marina e eu ficamos na base da escadaria e ouvimos. No começo, havia apenas o som suave da nossa respiração e o distante murmúrio da cidade meio adormecida atrás de nós. O ar tinha cheiro úmido, com um leve odor mineral vindo da pedra e um traço frio e salgado trazido de mais longe. A névoa se adensava e suavizava cada contorno, borrando as formas da igreja e fazendo a escadaria parecer mais longa do que realmente era. Cada degrau desaparecia em um véu cinza acima de nós, como a entrada para algum lugar que não queria ser totalmente visto. Então aconteceu. Um som veio de cima, passos lentos e deliberados, um após o outro, pesados o suficiente para serem inconfundíveis, cuidadosos o bastante para parecerem humanos. Marina e eu congelamos exatamente ao mesmo tempo. Eu me lembro de como meu corpo reagiu antes da minha mente. Meus ombros ficaram tensos, minhas mãos esfriaram, cada músculo se contraiu como se o som tivesse me tocado. Os passos continuaram por alguns segundos, medidos e reais, e ainda assim nenhuma figura apareceu. Nenhuma sombra se moveu sobre a pedra. Nenhum contorno rompeu a névoa. Havia apenas a escadaria, a névoa e aquele ritmo impossível subindo em algum lugar logo além do nosso campo de visão. Olhei para Marina e ela estava encarando para cima em completo silêncio, o rosto pálido na pouca luz, como se já temesse aquele momento e ainda assim não estivesse preparada para ele. O que exatamente causa esses sons e por que eles só aparecem nas horas silenciosas antes do nascer do sol? Essa pergunta ficou comigo muito tempo depois de termos ido embora e foi apenas o começo do que iríamos descobrir. Fique com a gente, porque o que acontece a seguir só aprofunda o medo. E se isso já te arrepiou, inscreva-se e conte para nós a sua primeira impressão sobre esse fenômeno estranho. Marina compartilhou comigo a história da igreja de uma forma que fazia parecer menos uma aula e mais um fardo sendo colocado em minhas mãos. A Igreja do Bonfim tem séculos de existência e cada parte dela parece carregar essa idade na pedra. Nas bordas irregulares dos degraus,
nas paredes desgastadas que absorveram tantas orações que quase parecem devolvê-las. Marina me contou como ela foi construída através do trabalho de pessoas escravizadas e sob a influência de figuras coloniais, e como essa contradição ainda paira sobre o lugar. Fé e sofrimento, promessa e dor, esperança e controle. Ali, olhando para a escadaria, eu quase conseguia sentir essas camadas pressionadas na superfície da pedra como impressões digitais invisíveis. As histórias ao redor dos degraus cresceram por gerações. Algumas pessoas diziam que os passos pertenciam a espíritos refazendo o mesmo caminho que trilharam em vida, incapazes de partir porque algo ficou inacabado. Outras falavam sobre almas em busca de paz e que nunca a encontravam. Marina disse que as lendas mudaram de forma ao longo dos anos, mas o medo permaneceu o mesmo. O que mais incomodava as pessoas era que os sons nunca surgiam ao acaso. Eles começavam precisamente naquela hora estranha em que a cidade fica suspensa entre o sono e o despertar, quando a escuridão ainda não afrouxou completamente seu domínio, mas o amanhecer ainda não tomou o céu. Essa linha tênue entre noite e dia parecia tornar tudo mais frágil, como se a própria realidade pudesse se quebrar. Voltamos noite após noite, porque nenhum de nós conseguia aceitar como os passos continuavam acontecendo sem qualquer fonte visível. As gravações que fizemos captavam o som com clareza, o ritmo lento e deliberado, o rangido da pressão sobre a pedra antiga, a pausa entre os passos que tornava tudo ainda mais intencional. Mas toda vez que escutávamos novamente e olhávamos para a escadaria, não havia nada, nenhuma figura, nenhum movimento, nenhuma forma surgindo da névoa. Apenas os mesmos degraus vazios desaparecendo na escuridão. Marina começou a acreditar que os sons eram ecos, o resíduo de almas presas onde tragédia e esperança colidiram vezes demais para ainda poderem ser separadas. Ela disse isso com uma seriedade que me inquietou, porque não estava tentando me assustar. Soava como alguém dando palavras a algo que já havia aceitado. Eu queria acreditar que havia uma explicação racional. Pedras antigas podem reter som. O vento pode distorcer ecos. A mente pode pregar peças na escuridão. Mas nada disso explicava como os passos sempre voltavam na mesma hora, sempre do mesmo lugar, sempre com a mesma certeza arrepiante. Quanto mais ficávamos, mais eu sentia que a própria igreja havia se tornado consciente da nossa presença. Não de uma forma humana, mas de um jeito silencioso e perturbador, como se estivesse observando através da névoa, guardando qualquer segredo que tivesse sido deixado dentro daqueles degraus. A escuridão ao redor do prédio parecia mais densa a cada noite, e o silêncio deixava de parecer ausência para se tornar contenção, como se algo estivesse esperando. E a pior parte era que ainda não sabíamos se o passado estava alcançando o presente ou se algo mais esteve ouvindo o tempo todo. Se você teria coragem de ficar naquela escadaria ao amanhecer, inscreva-se e comente o que você acha que realmente são esses passos, porque o que encontramos depois tornou o mistério ainda mais difícil de ignorar. Nossa investigação tomou um rumo mais profundo quando Marina trouxe um antigo diário que ela havia encontrado nos arquivos da igreja. Ela não me entregou aquilo de forma casual. Segurou o objeto por um instante antes de abri-lo, como se até tocá-lo exigisse respeito.
As páginas estavam amareladas e frágeis, com as bordas curvadas pelo tempo. E o papel tinha aquele cheiro seco e quebradiço que registros antigos costumam carregar, misturado com poeira e algo levemente mofado, como salas fechadas por décadas. Enquanto Marina folheava as páginas, eu podia ver a tinta em alguns pontos borrada e desbotada, mas a emoção na escrita ainda era intensa. Não era apenas um registro, parecia uma ferida preservada no papel. O diário pertencia a uma jovem cuja dor parecia ter se infiltrado em cada linha. Ela escrevia sobre um amor perdido que havia desaparecido perto da escadaria anos antes. E a tristeza em suas palavras era tão forte que eu me vi lendo mais devagar, quase com hesitação. Havia trechos em que ela descrevia esperar perto da igreja, ouvindo passos que nunca pertenciam aos vivos. Ela escreveu que o ritmo que ouvia combinava com as batidas do seu coração e que o som surgia quando o ar ao redor estava imóvel e o amanhecer começava a diluir a escuridão. Ao ler aquelas linhas, senti um frio inquietante no peito, porque os detalhes eram próximos demais do que Marina e eu já havíamos vivido. Era como se o diário estivesse atravessando o tempo e repetindo o mesmo medo em outra voz. Marina olhou para mim e perguntou, em um tom muito baixo, se o espírito inquieto daquela jovem poderia explicar o que estávamos ouvindo agora. Eu não respondi imediatamente. Eu queria dizer sim para algo que ainda tivesse uma forma racional, mas a verdade é que eu não sabia. A possibilidade de que os passos estivessem ligados a uma dor não resolvida tornava o silêncio ao nosso redor ainda mais pesado. A igreja, já antiga e solene, parecia se fechar ao redor de ambos os lados da história, mantendo a escadaria no centro como um lugar onde a memória se recusava a morrer. Naquela mesma manhã, envolta em névoa, antes da cidade despertar completamente, Marina e eu voltamos à escadaria. A neblina ainda pairava baixa, borrando os contornos da igreja e transformando os degraus em um caminho estreito de pedra pálida que desaparecia em uma sombra branco-acinzentada. O ar estava úmido e frio o suficiente para arder na pele. Eu me lembro da sensação da pedra molhada sob meus pés, do João, leve você sente arrastar isso? dos nossos movimentos e da Aquilo está forma nos como cada observando. passo parecia Eu ouço. ecoar alto Não se mexa. demais naquele silêncio absoluto. Subimos com cuidado, um degrau de cada vez, e então aconteceu de novo. Um ritmo lento começou atrás de nós, acompanhando exatamente o nosso. O som era inconfundível, medido, constante, humano. Marina e eu nos viramos ao mesmo tempo e não havia nada ali. Nenhuma figura, nenhum movimento, nenhum contorno na névoa. Apenas a escadaria vazia e o som se dissipando no ar frio. A temperatura pareceu cair instantaneamente e eu podia ver minha própria respiração à minha frente. Meu coração batia tão forte que por um momento mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. O que está tentando se comunicar através daqueles degraus? Se essa história já está te arrepiando, inscreva-se e compartilhe suas teorias, porque o que sentimos naquele momento foi apenas o começo de algo que ainda não conseguimos explicar completamente. À medida que as noites avançavam, a tensão entre mim e Marina se tornava cada vez mais difícil de ignorar, porque os passos já não eram algo que simplesmente aparecia e desaparecia. Eles começaram a se tornar mais frequentes, mais deliberados, quase como se aquilo que se movia naquela escadaria tivesse aprendido que estávamos ouvindo. Às vezes, quando o vento atravessava o espaço estreito ao redor da igreja, o som vinha junto. Sussurros fracos, tão baixos e distorcidos que eu não conseguia dizer se eram palavras ou apenas o vento se chocando contra a pedra.
mas Marina também os ouvia. Ela parava no meio da frase e virava a cabeça em direção à escadaria, sua expressão se contraindo da mesma forma que a minha, como se nós dois estivéssemos tentando compreender uma linguagem que estava logo além do nosso alcance. Continuávamos debatendo o que aquilo poderia ser. Marina se inclinava para a ideia de uma única presença, algo preso à própria escadaria, repetindo o mesmo caminho por razões que nenhum de nós conseguia entender. Eu me perguntava se poderia haver mais de uma entidade ali, uma espécie de coleção de ecos ligados à história da igreja, à dor, às orações e às perdas que se acumularam naquele lugar ao longo dos anos. Nenhuma das explicações trazia conforto. Quanto mais falávamos sobre aquilo, mais a escadaria parecia se separar do resto do mundo, como se existisse em um silêncio próprio, onde as regras normais já não se aplicavam. Foi então que descobrimos o pequeno nicho no topo da escadaria. Era um espaço isolado, parcialmente escondido, quase esquecido, sob o alcance dos sinos da igreja acima. Lá em cima, o ar parecia ainda mais frio, e a névoa se acumulava em uma camada mais densa, engolindo as bordas da pedra e deixando apenas contornos vagos da arquitetura ao nosso redor. O nicho parecia um lugar que passaria despercebido, a menos que alguém já soubesse da sua existência. Marina disse que muitas pessoas acreditavam que a energia espiritual era mais forte em pontos assim, onde a estrutura parecia reter som e memória com mais intensidade do que em qualquer outro lugar. Eu não sabia se acreditava nisso, mas, estando ali, era impossível ignorar o quanto aquele espaço parecia errado durante a noite. Em uma dessas noites, decididos a ir mais longe, Marina e eu nos posicionamos ali em completo silêncio. Permanecemos imóveis na escuridão, envolvidos por uma névoa tão densa que parecia quase palpável. A igreja acima de nós estava quase totalmente engolida pelas sombras, e os sinos eram apenas formas vagas contra um céu escuro e opaco. Por vários minutos nada aconteceu. E aquela espera era uma tortura por si só. Cada pequeno som se tornava amplificado, o leve roçar da roupa, a mudança da nossa respiração, o gotejar distante de umidade em alguma parte da pedra. Meus nervos estavam à flor da pele. Então os passos começaram abaixo de nós, lentos no início, calculados, depois mais claros. Eles subiam a escadaria com um ritmo firme e pesado, cada passo ecoando com a certeza assustadora de algo que se movia com intenção. Soava como uma procissão invisível subindo em nossa direção, carregada de tristeza e insistência, como se repetisse aquele percurso há anos, sem jamais alcançar o topo. O som cresceu até preencher todo o espaço, até que eu pudesse senti-lo no peito. Marina e eu não dissemos uma palavra. Não era necessário. Nós dois estávamos olhando para a mesma escuridão vazia, sentindo o mesmo peso de estar sendo observados por algo antigo o suficiente para saber que estávamos ali. A revelação veio de uma forma que até hoje parece quase impossível de descrever sem abaixar a voz. Marina estava examinando um dos degraus com mais atenção, seus dedos deslizando pela parte inferior da pedra com aquele cuidado que só surge depois de dias de obsessão. Então ela parou. Eu me lembro exatamente da mudança em sua postura antes mesmo de ela falar. Seus ombros se contraíram, sua cabeça inclinou levemente, como se tivesse encontrado algo que não pertencia à superfície do mundo. Quando ela me mostrou, vi uma inscrição escondida entalhada sob um dos degraus, desgastada pelo tempo, mas ainda legível o suficiente para me causar um arrepio. As letras estavam em português antigo, apagadas e irregulares. E a mensagem falava de um guardião das almas perdidas que percorre a escadaria para proteger segredos enterrados sob o bom fim. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. A pedra ao redor era áspera e úmida,
e meus dedos absorveram um frio que parecia vir de dentro da escadaria e não do ar noturno. A inscrição não parecia decorativa nem simbólica. Parecia um aviso, como se alguém tivesse escondido deliberadamente uma verdade ali e confiado ao tempo a tarefa de mantê-la oculta. Marina disse que aquilo fazia sentido com tudo o que havíamos ouvido. Os passos, o silêncio que vinha depois, a sensação de estar sendo observado sem nunca ver um rosto. Talvez esse guardião não estivesse tentando assustar ninguém. Talvez estivesse caminhando sem fim para manter algo enterrado, para vigiar uma dor que nunca deixou de ecoar. Esse pensamento ficou comigo quando voltamos uma última vez. A igreja estava silenciosa, daquele jeito irreal que só o amanhecer consegue criar, quando o mundo ainda está meio adormecido e cada som parece suspenso. A névoa estava mais densa do que antes, acumulando-se baixa ao redor da base da escadaria e suavizando os contornos dos degraus em linhas pálidas que pareciam flutuar. Marina e eu permanecemos ali, ouvindo, não porque esperássemos conforto, mas porque, depois de tudo o que vimos, precisávamos saber se o lugar responderia novamente. E respondeu. Mas dessa vez, a sensação era diferente. Era como se aquele caminhante invisível tivesse reconhecido nossa presença. Os passos começaram com o mesmo ritmo cuidadoso, mas então mudaram. Ficaram mais suaves, mais lentos. A pressão do som diminuiu, como alguém reduzindo o peso com hesitação, e não com certeza. Parecia menos uma perseguição e mais um reconhecimento. Lembro de prender a respiração, esperando pelo próximo passo, e em vez disso, ouvir apenas o leve movimento do ar. Então, quase de repente, os passos desapareceram. Poucos instantes depois, o amanhecer surgiu. A primeira luz se derramou sobre as pedras em um tom dourado pálido, atravessando a névoa e fazendo os degraus molhados brilharem. A neblina recuou da igreja como se estivesse se retirando diante da luz do dia. E a escadaria voltou a parecer comum, despida de seu terrível mistério por um breve momento. O silêncio que se seguiu era tão completo que parecia sagrado. Marina olhou para mim e nenhum de nós disse nada a princípio. Havia alívio, mas também algo mais estranho. A sensação inquietante de que nos foi permitido testemunhar apenas uma parte da verdade. Se você acredita que alguns mistérios nunca deveriam ser perturbados, comente abaixo e se inscreva. Porque a verdade final com a qual fomos embora não foi paz, mas algo muito mais difícil de explicar. Refletindo sobre tudo o que eu e Marina vivemos, a história dos passos fantasmagóricos do Bonfim já não me parece uma simples assombração. Parece algo mais pesado, mais íntimo, quase como uma memória que nunca deixou de respirar completamente. Quando penso naquelas madrugadas na escadaria, não me lembro apenas do medo. Lembro da fé impregnada na pedra, da perda preservada no silêncio e da esperança que parecia se agarrar às paredes da igreja, mesmo nas horas mais frias antes do amanhecer. Há algo na Igreja do Bonfim que faz a história parecer próxima o suficiente para ser tocada. Como se cada degrau carregasse o resíduo de vidas que passaram por ali, com oração nos lábios e dor no peito. Marina e eu chegamos a entender que alguns lugares não guardam a história da mesma forma que os livros. Eles a guardam em ecos, no cheiro úmido da pedra antiga depois da névoa da noite, no rangido de um degrau sob um peso invisível, no silêncio que se instala ao redor de um lugar sagrado quando a cidade ainda dorme. A escadaria do Bonfim nos ensinou que o passado nem sempre permanece enterrado só porque o tempo seguiu em frente. Às vezes, ele continua por perto, silencioso, mas presente, caminhando ao nosso lado em uma forma que não podemos ver, mas certamente podemos sentir. O que mais me perturbou não foram apenas os passos em si, mas o que eles pareciam exigir de nós. Eles nos forçaram a ouvir com mais atenção, a parar de tratar o desconhecido como apenas uma história contada por outros. Havia um tipo de aviso neles, mas também algo parecido com uma vigília, como se aquela escadaria estivesse sendo observada há mais tempo do que qualquer pessoa viva poderia lembrar. Se esse guardião ainda permanece ali, ou se os espíritos ligados àquele lugar finalmente encontraram descanso,
Eu não posso dizer com certeza. Só sei que estar ali ao amanhecer mudou a forma como eu enxergo o silêncio. Ele já não parece vazio. Às vezes, o silêncio está cheio daquilo que escolhemos não perceber. Se um dia você estiver naquela escadaria ao amanhecer, com o ar frio tocando sua pele e a névoa deslizando baixa sobre a pedra, talvez você entenda o que quero dizer. Talvez você também ouça o eco, não apenas um som, mas o peso do tempo pressionando silenciosamente ao seu redor. E talvez, se tiver sorte, ou se o lugar permitir, a compreensão venha. O que eu sei é que o mistério do Bonfim continua vivo porque exige respeito, não conquista. Ele nos lembra que algumas coisas devem ser testemunhadas com humildade. Obrigado por acompanhar essa jornada. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar suas opiniões e manter o mistério vivo. Até a próxima.